O poder do Espírito Santo. Todas as pessoas cristãs só venceram nesse mundo por meio do poder do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o poder de Deus. E as pessoas, quando possuem o Espírito de Deus, elas têm poder para vencer qualquer tribulação desse mundo. Ela sai vitoriosa em qualquer luta que ela combater contra o mal. Porque o poder está no Espírito de Deus. O Espírito é o poder de Deus. Não tem como a pessoa não vencer se ela for revestida do poder de Deus. Lá em Isaías 42:1 diz assim, fala de Jesus, do Senhor Jesus. Aqui está o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, de quem se agrada a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele, e justiça trará às nações. Ali fala que Deus colocou o espírito dele sobre seu filho. O Senhor Jesus recebeu o batismo com o Espírito Santo. Por que o Senhor Jesus recebeu o batismo com o Espírito Santo? Para fazer a obra de Deus. Porque o Senhor Jesus é o Filho de Deus. E para o Filho de Deus fazer a obra do Pai, ele precisa do Espírito do Pai. O Espírito de Deus, poder de Deus. Nele, aí sim, aí o Senhor Jesus teve poder para vencer. Quando as agonias lá no Getsemane, aquela cruz pesada, aqueles homens batendo nele, humilhando ele de toda sorte de humilhação, as pessoas viam aquilo e pensavam, como que uma pessoa pode aguentar tamanha crueldade, sem cometer um pecado? É porque aquela pessoa recebeu poder do Pai para fazer a obra do Pai. Ele tinha o mesmo poder que o Pai tinha, porque ele tinha o mesmo Espírito do Pai. Lá em Atos 10:38 diz assim, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas as pessoas hoje não querem aceitar. Eles acham que o Senhor Jesus não precisou de receber o Espírito Santo, ou só precisou quando estava aqui na terra. Então eles inventam uma montoeira de besteira para falar, para dizer que o Senhor Jesus é Deus. Mas não, ele não é Deus, ele nunca foi Deus e nunca será Deus. Jesus foi o Filho de Deus no passado, é o Filho de Deus no presente e será o Espírito de Deus no futuro. Será o Filho de Deus no futuro. Nunca ele vai deixar de ser Filho de Deus. Ele nunca vai ser Deus, porque Deus só existe um. O Espírito Santo de Deus fala. Aí as pessoas falam, o Espírito Santo falou. Então o Espírito Santo é Deus. O Espírito de Deus falou com Pedro, está lá em Atos 10:19. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito Santo, diz o Espírito, diz então o Espírito Santo, para ele descer e atender ao que os homens estavam pedindo a ele, né, que fosse lá pregar para Cornélio. Então o Espírito Santo falou com Pedro. Aí as pessoas falam, o Espírito Santo falou. Se falou, ele é uma pessoa. Gente, tem tanta coisa que fala que não é o Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que já que o Espírito Santo fala,
Ele é uma pessoa, tem que ser uma pessoa. Tem muitas coisas nesse mundo que fala e não é uma pessoa. Vamos citar uma coisa simples que fala com nós. A Bíblia. Disse a Bíblia. Assim diz as Escrituras. E a Bíblia fala, lá, quem crê em mim, como diz as Escrituras, olha lá, que fala assim, o Senhor Jesus falando, quem crê em mim, como diz as Escrituras, a Escritura diz, do seu interior fluirão rios de água. A Escritura diz, a Escritura fala. Então nós temos que pensar também que as Escrituras Sagradas é uma pessoa, porque ela fala. Lá também fala assim, a terra chora, a terra planteia. Então a terra também é uma pessoa, porque ela planteia, ela murcha. A sabedoria grita nas praças, as árvores batem palmas. Então se as árvores batem palma, as árvores também é uma pessoa. Então começa a pôr essas coisas na cabeça, né? O Espírito de Deus fala com seu servo, como que ele fala? Por meio de sonhos. Primeiro fala por meio da Bíblia. É o método mais usado para o Espírito Santo falar com nós. O Espírito de Deus falar com nós é por meio da Bíblia. Fala também na boca dos profetas. Fala por meio de sonhos, por meio de visões. Fala por meio de pessoas consagradas, inspiradas. Tem muitas pessoas que vai fazer uma pregação, ela recebe a inspiração do Espírito Santo, ela fala aquilo que precisa ser falado. Aí as pessoas falam, o Espírito Santo está falando na mente dessa pessoa. Mas não é que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o poder de Deus falando na nossa consciência. A nossa consciência ouve a voz do Espírito Santo. Ouve a voz do que estão por detrás de ti, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo fala. Servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me Bernabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Aí as pessoas falam, o Espírito Santo é uma pessoa, mas ninguém sabe como que o Espírito Santo falou. O Espírito Santo deve ter falado em sonho, ou visões, ou falou mesmo pela Bíblia, ou mesmo inspirou eles a falar aquilo. Mas o Espírito Santo falou na boca de alguém, mas o Espírito Santo não é uma pessoa. A doutrina da Trindade obriga as pessoas a acreditarem que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele é um terceiro Deus, e que esse Deus, essa terceira pessoa, ela fala, ela cerca as pessoas, para as pessoas em algum certo lugar e fala com elas. Não, o Espírito Santo é um poder de Deus, fala de forma espiritual. Fala por meio de sonhos e visões, e por meio da Bíblia e até por meio da natureza. Então nós podemos acreditar piamente que o Espírito de Deus é um Espírito. E quem ensina que o Espírito de Deus não é Espírito? Então, duas classes de pessoas que ensinam que o Espírito Santo não é Espírito. É o Espiritismo. O Espiritismo ensina que o Espírito Santo é uma pessoa. Elas aparecem para os outros nos centros espíritas, elas manifestam lá no centro espírita. E o segundo que ensina que o Espírito Santo é uma pessoa, são os trinitarianos, ou esses que crê na doutrina da divindade politeísta. Eles crêem também, ensinam que o Espírito Santo é uma pessoa e que o Espírito Santo fala. Mas o Espírito Santo é o poder de Deus e Deus fala com as pessoas por meio do seu Espírito, por meio de sonhos, visões, por meio da Bíblia, por meio da natureza, e fala na boca de pessoas consagradas.